no quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos falar mais um pouco sobre as eleições 2018 e o cenário do parlamento que foi instalado. Não só no Brasil, não só em Minas, mas para a região. Muitos candidatos apoiados por lideranças políticas do Sudoeste Mineiro não conseguiram se reeleger. E nisso a gente está falando em um universo da MOG. Foram pouquíssimos que foram eleitos, apesar de muitos que estavam sendo apoiados. A gente vai esmiuçar um pouco esses dados e mais uma vez nós recebemos aqui com muita honra o professor Natal Reis Carvalho Júnior, que é nosso comentarista de política e professor de Direito do Unifeg. Muito obrigado, professor, mais uma vez pela sua presença aqui. Prazer é sempre meu, é sempre uma alegria estar aqui na TV Sul e conversar com os nossos telespectadores. O prazer é todo nosso. Bom, professor, então vamos partir direto para a avaliação. Eu acho que a gente não pode dizer que essa eleição trouxe outra coisa que não um tsunami de mudanças, né? E a gente pega aqui os dados da nossa região. A gente pega, por exemplo, para deputado federal, Marcos Pestana tentava reeleição, não foi eleito. Carlos Mosconi tentava voltar à Câmara Federal, não foi eleito. Renato Andrade tentava reeleição, não foi eleito. Carlos Melles tentava reeleição, apoiado em peso, não foi eleito. No cenário mineiro, o Antônio Carlos Arantes talvez tenha sido o único apoiado pela MOG que foi eleito. O Ulisses Guimarães ficou muito perto, mas também não foi eleito. Professor, o que a gente pode começar a vislumbrar a partir do dia 1º de janeiro para a região da MOG? Essa eleição foi aí ela surpreendeu a todos os comentaristas de política, né? Ninguém esperava esse tamanho dessa renovação e esses resultados surpreendentes também para o parlamento, né? Até porque o comentário político estava mais focado em torno das candidaturas majoritárias para presidente, para governador, até mesmo para senador, e a expectativa que se tinha é de que o parlamento se alteraria muito pouco, que ele permaneceria com a mesma cara. E, no entanto, as mudanças também vieram com muita força no parlamento, e a gente conseguiu sentir isso muito forte na nossa região. Todos os nossos políticos da região, sem exceções, dos mais diversos partidos, recebendo recados aí do eleitor, né? Então, o eleitor sinalizando de que os discursos que sempre funcionaram não estão funcionando mais e que os nossos parlamentares precisam dar outro tipo de resposta para atender esse eleitor. E a partir desse cenário que está posto de renovação, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte, o que a AMOG pode, a partir de agora, começar a ver? Porque não vai ter mais aqueles deputados que podiam liberar boas emendas, que podiam trazer alguma coisa no alinhamento político, vamos dizer assim. A gente estava até conversando um pouco antes de gravar, 4 deputados dessa região foram eleitos. O Emidinho Madeira, do PSB, o Odair Cunha, do PT, o Ulisses, de Pouso Alegre, também é do PT, e o Antônio Carlos Arantes, que é do PSDB, aliado político da MOG. Como negociar com esse pessoal? Nós temos, em relação à importância da MOG, a MOG é uma região que tem muitos habitantes, é uma região economicamente importante para Minas Gerais e tem uma importância, né, mesmo dentro do Brasil, por conta do volume de negócio que tem aí em relação ao café. É um número baixo de deputados eleitos. Embora sejam 4 deputados aí, que os 4 sejam deputados trabalhadores, né? Deputados que estão sempre muito presentes na região. Mas é importante que as lideranças da MOG agora aprendam a se virar dentro desse novo cenário, né? É importante que as lideranças agora se reúnam, arrumem novos meios também de interlocução para poder fazer com que a região seja bem representada tanto a nível estadual quanto nível federal, né? Então, isso vai exigir aí dos prefeitos, dos vereadores e mesmo da sociedade civil organizada da MOG, essas novas pontes de interlocução com essa nova cara do parlamento que o eleitor definiu, né? E mesmo com os novos governos. A gente ainda tem indefinição no cenário do governo estadual, ainda temos indefinição no cenário do governo federal e nós vamos precisar, dentro desse novo cenário que se concretiza agora no final do mês, arrumar os caminhos pelo qual nós vamos ser vistos, lembrados e bem representados.
Eu não falei do Cássio Soares, né? O Cássio Soares foi muito bem votado aqui na região, né? Mas ele faz campanha aqui, mas ele não é necessariamente daqui do sul de Minas, não é propriamente Marcelo Aro daqui, também, mas também são lideranças que estão sempre presentes aqui, né? Tem interlocutores fortes aqui na nossa região também e certamente também vão servir de ponte aí dentro desse novo cenário, né? A gente, durante a apuração no domingo, que a TV Sul fez aquela belíssima cobertura, a gente começou a observar alguns fenômenos. E nisso a gente pode avaliar, por exemplo, o deputado mais votado do Brasil neste pleito foi o filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, quase 2 milhões de votos. A deputada estadual mais bem votada foi a Janaína Pascoal, do partido do Jair Bolsonaro. Em Minas, o candidato a federal mais votado, o Marcelo Álvaro Antônio, do partido do Bolsonaro. Em Guaxupé nós tivemos o Éder Godoy, que apareceu e conseguiu captar muitos votos, ficou na segunda ou terceira colocação com mais de 1.100 votos. Como explicar esse fenômeno Bolsonaro que acaba atingindo não só a política nacional, mas que isso reflete muito a mudança que nós tivemos no parlamento, no Senado, na Câmara e também nas assembleias de cada um dos estados? Nós percebemos que a candidatura do Bolsonaro acabou captando aí todo um espectro de eleitorado mais à direita que simpatizava com as ideias dele. E ao mesmo tempo, diferente do que normalmente acontecia nas eleições anteriores, em que os candidatos que estavam disputando eram de partidos fortes, né? Sempre a eleição polarizada PT, PSDB, o Jair Bolsonaro estava num partido que era considerado nanico, né? Então os eleitores começaram a enxergar nele uma liderança e não viam aí um reforço partidário do que essa liderança representava. Então, a partir desse momento em que ele cresce, é muito natural que o partido dele arraste também aí os candidatos que estavam colocados dentro do PSL, que já começavam aí o número com um número parecido com o dele, né? Então, esse fenômeno acontece normalmente quando eu tenho candidaturas executivas fortes. Tanto é que se você perceber a nível nacional, a candidatura do Fernando Haddad, que também foi para segundo turno, também tem aí a maior bancada na Câmara dos Deputados. Né? Apesar de que o PT já mantém aí tradicionalmente uma bancada grande, né, ele também, num cenário em que os partidos todos diminuíram, o PT mantém aí uma bancada bastante significativa, por conta dessa representatividade da candidatura majoritária. Só trazendo esses dados, o número de parlamentares do PT diminuiu ao longo do tempo, mas se mantém como a maior. Inclusive, a LMG, a maior bancada, em Minas foram 10 deputados eleitos para serem deputados federais. Só Minas elegeu quase, se a gente for fazer uma conta rápida aí, quase 15% de todos os deputados. E o partido do Bolsonaro tem 4 deputados a menos. Você acha que isso pode dar uma tranquilidade na hora da votação no parlamento? Porque, independente de quem ganha, ou Bolsonaro ou Haddad, na hora de uma votação, isso pode dar um equilíbrio? O PT 56, PSL 52, tem uma bancada de esquerda muito forte, uma bancada de direita muito forte. Pode haver um equilíbrio aí na hora desse tipo de votação? Certamente isso dá ao novo presidente, ao novo governador que foi eleito, uma tranquilidade inicial, né? Ele sair a partir de um partido que está robusto dentro do parlamento, que já dá ali a tranquilidade inicial para apresentar os projetos, para acompanhar os pleitos do governo dentro do parlamento. Agora, como são, nesse caso dos deputados vinculados à candidatura do Bolsonaro, são novos deputados, a gente também vai ter que observar como é que é a postura desses parlamentares no Congresso, né? Porque são pessoas aí que estão começando a vida parlamentar agora. De fato, vão se mostrar aí uma bancada leal a um eventual executivo, independente do que esteja acontecendo, ou vão estar próximos nos momentos bons e pular fora nos momentos ruins, porque a gente também percebe, esse é um problema do Brasil, que a fidelidade partidária ainda é muito frágil, né? Muitos deputados dançam ali conforme a música do momento. Sim. Então, essa nova bancada, a gente vai ter que monitorar como é que vai ser o comportamento dela. Lembrando sempre que renovação pode ser um valor, mas isso não quer dizer que a qualidade aumenta, né? Então a gente tem que prestar atenção como é que vai ser aí a rotina, o dia a dia desses novos deputados a partir do ano que vem. E é importante a gente destacar o seguinte, a gente sempre fala isso,
Ó, lembre do candidato que você votou, cobre o candidato que você votou para que ele cumpra aquilo que ele prometeu, né? E é importante isso. Natal, vamos voltar um pouquinho para nossa região aqui, de Guaxupé e da AMOG. Algumas lideranças estão se posicionando aos poucos. O prefeito Jarbinhas, nessa segunda-feira, colocou um vídeo na internet, já declarando apoio ao Jair Bolsonaro como presidente. Claro, ele vai continuar com o Anastasia apoiando, mas veio esse tufão também chamado Romeu Zema, que acabou aparecendo. O momento é esse de se posicionar e se aliar a essas alianças para no futuro facilitar uma negociação política. Alguns prefeitos já estão fazendo isso, o próprio apoio ao Bolsonaro ou ao Haddad, a manutenção ao apoio ao Anastasia. Esse é o momento correto de se aliar a determinadas lideranças que estão em segundo turno? Na política ninguém é sozinho, né? As lideranças sempre estão dentro de um quadro partidário, que é o quadro que vai dar socorro, vai dar respaldo, vai dar apoio nas situações que precisarem, né? Então é sempre importante ter muita tranquilidade nesse momento. O segundo turno é um segundo turno que está só começando. A gente deve ter em breve o posicionamento do PSDB nacional, do PSDB estadual em relação às candidaturas nacionais, né? Como é que o partido enxerga esse quadro. Da mesma maneira, os candidatos que foram para o segundo turno vão ter que redesenhar o seu discurso, né? Então a gente teve um primeiro turno em que o Bolsonaro praticamente ficou excluído aí do público, né? Então aparecendo muito pouco, se expondo muito pouco. No segundo turno ele precisa necessariamente participar dos debates, estar em contato com o eleitor, rua, responder perguntas, né? E tudo isso vai definindo o cenário. Da mesma maneira, o Fernando Haddad vai ter que dialogar aí com as candidaturas que não saíram vitoriosas, vai ter que conversar com a população dos estados em que ele foi menos votado, vai ter que sinalizar para o eleitor de centro, e tudo isso vai trazendo um novo panorama. As lideranças políticas que estão aí, que num primeiro momento estavam vinculadas a outras candidaturas, tem que ter uma certa maturidade aí para poder se posicionar com tranquilidade de cada um dentro do seu espectro político, né? Agora avaliar a posição pessoal de cada um é muito difícil, né? Cada um tem uma personalidade própria aí. Eu digo politicamente mesmo, a gente acabar avaliando. O FHC deu uma declaração, falou, não vou me aliar ao PT e não vou me aliar ao Bolsonaro. O Ciro Gomes falou, não vou apoiar o Bolsonaro, mas também não estou muito afim de apoiar o PT. Em Minas há essa questão, para onde vão os votos do PT, do Pimentel? Vão para o Romeu Zema, que é de uma filosofia completamente diferente de privatização, que atacou muito a questão dos gastos públicos. Vai para a Anastasia, que seria uma coisa até impensável há uma semana atrás. Como captar esses votos nesses momentos de dualidade? É muito difícil, são extremos. A gente sabe que, não estou dizendo que são candidatos de extrema esquerda ou extrema direita, mas são extremos, são diametralmente opostos. Como conseguir angariar votos para candidatos que têm tanta rejeição? Eu falo em âmbito nacional e em âmbito estadual. O que a posição do PT pode acabar indicando? É por isso que as candidaturas vão ter que se redesenhar. O discurso que podia servir para o primeiro turno, né, para pegar ali o seu próprio eleitor, não serve para o segundo turno. Quando falam que o segundo turno é uma outra eleição, é verdade, né? É uma outra eleição, com parâmetros totalmente diferentes. Porque agora, em Minas Gerais, por exemplo, o candidato que efetivamente quiser se tornar governador não vai poder ignorar os votos do Pimentel. Então ele vai ter que conversar com o eleitor do Pimentel necessariamente. E vai ter que fazer isso sem perder o seu eleitor do primeiro turno, né? Em São Paulo a gente vai perceber esse mesmo fenômeno, né? O Márcio França precisando também desse eleitor e ao mesmo tempo o Dória ali querendo reservar um espaço, né? Então essas conversas que vão pautar aí o sucesso ou não do segundo turno para cada candidato. Só um adendo rapidinho, o próprio Márcio França em São Paulo falou que não vai se aliar ao PT por uma promessa ao vice dele que já declarou publicamente apoio ao Bolsonaro. Mas então, ao mesmo tempo você percebe que, claro que vai todo a sinalização dele, né? Ele o falando eleitor de esquerda, né? Ele já tendo uma conversa muito amistosa em relação a Haddad, já é outra fala do que ele tinha no primeiro turno, né? E tudo isso vai definindo o cenário e a maneira como o eleitor vai se posicionar. Em Minas não dá para saber como é que vai ficar esse eleitorado do Pimentel. Se ele vai, de fato, apostar nessa candidatura nova, que é a do Romeu Zema,
ou se ele vai olhar com desconfiança para essa candidatura do Romeu Zema e achar que é menos arriscado aí manter, votar e apostar num novo mandato do Anastasia. Há possibilidade de neutralidade? É sempre uma possibilidade, né? Sempre uma possibilidade. Mas ainda está muito cedo para a gente saber isso. E está muito cedo principalmente porque os dois candidatos ainda não falaram, né? Então está todo mundo esperando para ver como é que vai ser a tônica desse discurso para poder se posicionar. Eu acho que a partir aí da sinalização que os candidatos fazem, que os partidos vão aí acabando se posicionando, as lideranças, todos aí aguardando como é que vai ficar esse ambiente agora. Perfeitamente. Professor Natal, para a gente encerrar então, a população da MOG ficou um pouco preocupada com essa eleição, porque o candidato, vamos dizer assim, da região era o Anastasia. Até a última pesquisa ele estava em primeiro, disparado. Agora ele vai atrás, para correr atrás. E a própria questão da composição da Câmara e da Assembleia, a gente já falou que foram poucos eleitos e os eleitos não são tão alinhados assim, tirando o Antônio Carlos Arantes. Então, para a gente encerrar essa nossa conversa, o que esperar a partir de 2019 para que as pessoas talvez abram discussão com ideias opostas, para que todo mundo saia ganhando? É isso que vai ser necessário, tirar essa questão, não apoiei agora, mas é importante conversar lá na frente. É isso que tem que ser feito no âmbito local? A nossa primeira preocupação é como é que a gente vai enfrentar esse segundo turno. O segundo turno é uma nova eleição e é muito importante que exista. A eleição em primeiro turno, normalmente, até pela quantidade de candidaturas, eleição que acontece junto com o Senado, para deputado federal, para deputado estadual, acaba dando pouca visibilidade às também muitas candidaturas majoritárias, né? Então é importante agora que o eleitor esteja atento a esse cenário mais limpo, entender bem quem são os candidatos a governador que remanesceram aí, qual que é a proposta de cada um, qual é a capacidade de cada um para poder gerir o Estado nos próximos 4 anos e, da mesma maneira, no âmbito nacional, entender bem quem são os candidatos, quais são as propostas de cada um, quais são as oportunidades e os riscos que cada um oferece para o país aí nos próximos 4 anos, né? Então, ter muita atenção a esses debates de segundo turno, estar muito atento como é que vai se desenrolar isso, porque é um período muito curto de tempo, mas muito significativo. E a partir daí, as lideranças precisam saber trabalhar com o cenário que o eleitor definir, né? Então, não é o eleitor que tem que correr até a liderança, é a liderança que precisa saber captar aí o sentimento do eleitor. Então, a partir do resultado que em uma democracia o povo define nas urnas, as lideranças aí sim têm que saber trabalhar e têm que saber representar tanto no Estado quanto na União. Os debates começam quando? Me parece que o primeiro debate já é na sexta-feira da Bandeirantes, né? Sexta-feira então, o primeiro debate sempre da Bandeirantes. Bom, não é uma infidelidade à emissora em que nós trabalhamos, mas vamos acompanhar, vamos ficar sempre muito bem informado do que vem para esse segundo turno, para definir o voto, sem esse discurso de ódio, sem propagação de mentiras falsas, de um lado e de outro. Vamos manter as melhores propostas que devem ganhar. Não é o melhor discurso de ódio. Você toca num ponto muito importante. A gente tem se assustado muito com a quantidade de notícias falsas, né, que agora ganha no Brasil esse nome americanizado de fake news, né, mas é em volume muito grande. A gente pega nos grupos de WhatsApp, é uma mentira falsa atrás da uma notícia falsa atrás da outra. E é importante até para que nós mesmos demos exemplo de honestidade aí no processo eleitoral, cuidar com a notícia que espalha, prestar atenção no que lê, né, para que a gente possa ter um voto tranquilo, consciente e muito calmo aí no segundo turno. E ficar muito atento a entrevistas, sabatina, debate, porque é ali que eles se provam em uma situação de desgaste com uma política, a gente sabe que é. Bom, a gente ainda vai aos poucos entendendo essa onda que está se passando aí de mudanças e tal no perfil do eleitorado. E, professor Natal, mais uma vez eu quero agradecer a presença do senhor e sempre que possível as portas da TV Sul estão abertas para a gente conversar um pouco sobre política. Eu que sempre agradeço, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês.